Oi pessoal, tudo bom? Na nossa aula de Sociologia de hoje, a gente vai começar falando sobre as instituições sociais. Bom, o que são elas? Elas são organizações da sociedade que vão existir para que haja uma organização e toda uma coesão social. Então, elas que vão passar as regras e as normas da sua sociedade para que as pessoas, enquanto pertencentes a determinado grupo social, não haja discórdia, brigas. Então, a gente considera como uma instituição social, por exemplo, a família, a escola, o trabalho, a igreja, o Estado, e elas que vão atuar num processo de socialização, que visa a adequação de cada indivíduo no seu grupo social. Então, a gente tem diversas características dessas instituições. Então, é necessário que elas atuem como mediadoras do conflito entre a individualidade do ser humano e a coletividade. Então, a gente que vive em sociedade, a gente tem uma dupla tarefa de desenvolver a gente enquanto seres individuais e seres sociais. Então, enquanto seres individuais, a gente tem que se adaptar à nossa vida individual, só que enquanto seres sociais, a gente precisa se enquadrar nas regras, nas normas morais que a sociedade induz sobre a gente, para que assim a gente viva de forma pacífica no grupo que a gente está inserido. Então, a família é a nossa primeira instituição social que o indivíduo tem contato, e elas são criações humanas para então que a gente tenha uma verdadeira integração social. E como eu já falei para vocês, essa instituição seja sem conflitos e com a mesma ideologia predominante. Então, numa instituição social, a gente não tem ideias muito discordantes, o que vão ser causadoras de conflito. Então, elas atuam na homogeneização da massa, fazendo que todos ajam e pensam da mesma maneira, o que vai acabar evitando o caos. Então, ela serve ali como uma mediadora entre a vida individual e a vida privada, que vai levar as pessoas a uma oportunidade de se encaixar ali no modo de vida e nos padrões sociais, a fim de que não haja uma divergência entre a vida individual e a vida social das pessoas. Então, para que servem as instituições sociais? Então, elas servem, como já ficou bem claro para a gente, para tornar a vida social menos agressiva. Então, a moral social é uma necessidade criada para que as pessoas vivam de acordo com as normas e as regras que vão impor respeito entre as individualidades. Então, elas atuam como uma mediadora ali no processo de socialização do ser humano. Então, assim, a gente acaba tendo um respeito diante dos preceitos sociais. Então, por fim, elas são formadoras e são educativas, o que vai atuar na coesão social. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cultura e educação. Bom, então a cultura de uma sociedade acaba sendo transmitida de geração mais adulta para geração mais jovem através da educação. Então, educar é transmitir aos indivíduos os valores, os conhecimentos, as técnicas, o modo de viver, ou seja, a cultura do grupo. Só que a cultura o antropólogo já diz pra gente que é a vida total de um povo, a herança social que o indivíduo adquire de seu grupo, ou pode ser considerada parte do ambiente que o próprio homem criou. Está no livro desse antropólogo, que é Antropologia, um espelho para o homem. Já o outro antropólogo trouxe pra gente que a cultura compreende bens, processos técnicos, ideias, hábitos e valores herdados. Então, a aquisição e a perpetuação da cultura é um processo social e não biológico que vai ser resultante da aprendizagem do indivíduo, ou seja, o indivíduo mais velho educando o indivíduo mais novo. Então, cada sociedade transmite para as novas gerações o seu patrimônio cultural que recebeu de seus antepassados. Por isso que a cultura é também chamada de herança social. Então, por exemplo, nas sociedades em que não tem escola, a transmissão da cultura ela se dá só pela família ou pela convivência com grupos adultos. Então, nesse caso, a educação é assistemática. Quando a gente tem escolas, só que elas que vão se encarregar de complementar a transição da cultura que foi iniciada lá com a família e em outros grupos sociais, a educação é sistemática,
Ou seja, ela obedece a um sistema, uma organização que foi previamente planejada. Então, aqui a escola participa do processo de transmissão da cultura. Então, o que é identidade cultural? Então, cada povo tem uma cultura própria. Então, cada sociedade acaba elaborando sua própria cultura. Só que ela recebe também influência de outras culturas, porque a gente não vive isolado, a gente tem contato com diversas culturas e acaba integrando um pouco da cultura dos outros na nossa. Então, toda sociedade, desde a mais simples até a mais complexa, tem uma cultura. Então, não existe sociedade nenhuma sem cultura. Do mesmo modo que não existe ser humano sem cultura também. Então, desde que nasce, o indivíduo acaba sendo influenciado pelo meio social que ele vive, a não ser o recém-nascido ou algum indivíduo que ele foi privado totalmente do convívio humano. Então, a cultura é um estilo de vida próprio, um modo de vida particular dos indivíduos, que todas as sociedades possuem e que caracteriza cada uma delas. Então, a cultura é que vai definir aquele grupo social. Então, os indivíduos que vão compartilhar a mesma cultura apresentam o que se chama de identidade cultural. Então, é isso. Bom, a gente tem também o aspecto material e não material da cultura. Então, a cultura material vai ser todo tipo de utensílio, ferramenta, instrumento, máquina, os hábitos alimentares, o tipo de habitação. Então, a cultura material pode influir no estilo de vida daquele grupo. Só que a cultura não material vai abranger todos os aspectos não materiais da sociedade, como as normas sociais, a religião, os costumes, a ideologia, ciência, artes, entre outras coisas. Por exemplo, a maioria da população brasileira segue a religião católica. Então, não há pena de morte na legislação brasileira. Embora proibido por lei, o preconceito racial é bastante difundido no país. Então, a gente tem os elementos da cultura. A cultura é todo um sistema, um conjunto de elementos que vai ser ligado estreitamente um ao outro. E para efeito de estudo, a gente fala que a gente tem diversos elementos. Então, os principais são os traços da cultura, o complexo cultural, a área cultural, o padrão cultural e a subcultura. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses. Bom, o que são os traços culturais? É uma ideia, uma crença que representa os traços culturais. Por exemplo, um carro, um lápis, uma caneta, uma pulseira, um computador. São os exemplos desses traços. Então, eles são os elementos mais simples da cultura. São as unidades da cultura. Então, é importante a gente falar que esses traços só têm significado quando eles são considerados dentro da cultura específica. Por exemplo, um colar, ele pode ser simplesmente um enfeite ali para um grupo e para outros ter um significado religioso ou mágico. Então, para os fiéis da religião afro-brasileira, por exemplo, os colares têm usado cores especiais, dependendo da divindade, da cultura de pessoas. Então, você vê como que dentro de cada cultura pode ter significado diferente. Então, só no conjunto daquela cultura é que a gente pode determinar esse traço cultural. Aí a gente tem também o complexo cultural, que é a combinação dos traços culturais que a gente falou antes, em torno de uma atividade básica que vai formar um complexo cultural. Por exemplo, o Carnaval no Brasil é um complexo cultural que vai reunir um grupo de traços culturais relacionados uns com os outros. Por exemplo, os carros alegóricos, a música, a dança, os instrumentos musicais, os desfiles. Então, vocês veem como junta várias coisas. Da mesma forma, por exemplo, o futebol. Ele pode ser desmembrado em vários traços culturais, como, por exemplo, o campo de futebol, a bola, o juiz, os jogadores, a torcida, as regras. Já a área cultural vai ser ali a religião em que predominam determinados complexos culturais, de uma forma mais cultural. Então, por exemplo, a área geográfica por onde se distribui uma certa cultura. Então, os grupos humanos localizados em determinada área cultural apresentam grandes semelhanças e traços e complexos culturais.
A gente tem também o padrão cultural, que é uma norma de comportamento estabelecida pela sociedade. Então, os indivíduos normalmente eles agem de acordo com os padrões que foram estabelecidos para a sociedade em que vivem. Então, eles agem de uma forma que estão expressando os padrões culturais daquele grupo. No Brasil, por exemplo, o casamento monogâmico é um padrão de nossa cultura. Já a subcultura, por exemplo, no interior de uma cultura, a gente pode observar algumas diferenças significativas que vão caracterizar a existência de uma subcultura. Então, por exemplo, há regiões no Rio Grande do Sul onde, além dos costumes e valores serem muitas vezes diferentes dos praticados pelo restante do país, até a língua, a gente consegue perceber o sotaque. Então, a gente tem também os jovens que apresentam costumes, às vezes, muito diferentes da população adulta. Então, a gente fica claro essa diferença entre as pessoas. Então, muitos autores chamam essa como uma subcultura juvenil. Agora, numa subcultura, geralmente encontramos o mesmo elemento da cultura, mas com seus símbolos, suas normas, com algumas peculiaridades ali que vão diferenciar. Então, por hoje era isso, gente. Muito obrigada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais.